do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhe os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia, então, um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Queridos, chegamos ao segundo capítulo do livro de Esther. No primeiro vimos o cenário de introdução do livro com a festa realizada por 180 dias pelo rei Assuero, e também a festa de 7 dias ao final desta primeira. Vimos a convocação de Vasti, a sua atitude negativa para com o rei e o decreto para que esta fosse deposta. Agora nós temos aqui no capítulo 2 a proposta para resolver aquela situação. E vemos também o aparecimento de Mardoqueu e Esther, ou Hadassa, aqui no cenário do livro. E o que eu quero refletir a princípio é acerca da condição para que a moça que fosse ser apresentada para substituir Vaste tinha que ter, para ter essa característica apresentável diante do rei. Olha que interessante, o texto vai dizer que o conselho daqueles jovens que assistiam ao rei era que se buscasse no reino moças que fossem primeiramente virgens e depois formosas à vista. Isso é algo que parece contraditório com a cultura que nós estamos vivendo e também a cultura que eles próprios estavam inseridos. Eu quero que você perceba comigo que, para se buscar uma moça para servir a um rei profano que ficou aí durante um período de 6 meses em festa e depois queria exibir a sua esposa para todos aqueles que faziam parte daquela festa, é necessário que esta seja uma moça virgem, ou seja, uma moça que
que tenha uma pureza moral. Agora, eu quero que nós venhamos a fazer uma comparação com a cultura que nós estamos inseridos, pois vivemos dias em que a relação sexual ela já não é mais tida como algo desta natureza. Ou seja, enquanto a Bíblia Sagrada preza pela pureza moral e aprova o relacionamento sexual unicamente no contexto do casamento, sendo este fora do casamento considerado pela Bíblia como uma prostituição, o que leva o indivíduo que o pratica a perder a sua comunhão com Deus, e o mesmo acontecendo, fora do contexto, do casamento, ou seja, em uma relação extraconjugal. Este é considerado biblicamente como um adultério, o que também separa o indivíduo da comunhão com Deus, sendo então um pecado explícito na Bíblia. Isso é, na cultura atual, tido como algo comum, normal e muitas vezes incentivado. Mas a Bíblia Sagrada o condena e aprova a relação sexual unicamente dentro do contexto do casamento. Então aqui o texto diz que nesta cultura babilônica, aqui não era a cultura judaica. Este rei precisava de uma esposa para substituir aquela que havia sido deposta por não ter atendido o seu convite. E agora, uma das características era que essa moça fosse virgem. Ou seja, se estivéssemos no contexto atual, no incentivo que temos na atualidade, seria difícil encontrar uma esposa para este rei. Mas aqui o texto nos mostra que esta foi a ordem que foi dada pelo rei depois de aconselhado por aqueles jovens, e isso foi ali divulgado entre aquele reino. E a Bíblia diz que agora então aparece quem? Mardoqueu. Mardoqueu é um judeu que está ali na proximidade do palácio. E a Bíblia diz que ele era benjamita e que ele criara uma moça chamada Hadassa, em hebraico, ou Esther, ali na cultura babilônica. E esta moça, diz o texto, que ela era de bela aparência. Era de bela aparência. Então esta moça certamente atendia aos requisitos ali apresentados pelo rei, e então Mardoqueu organiza tudo para que ela fosse colocada entre aquelas moças que seria apresentada ao rei. Meus queridos, e o que nós vamos ver aqui é que, além de formosa, esta moça tinha uma graça exclusiva, porque o texto nos diz, no versículo 9, que quando esta foi apresentada para Hegai, ou aquele que estava encarregado das moças que seriam preparadas para servir ali diante do rei, para estar diante do rei, o texto diz que ela achou graça perante ele, e ele apressou em dar-lhe os seus enfeites e a colocá-la em um dos melhores lugares que havia naquela casa. Ou seja, nós já vemos aqui a provisão divina, porque com certeza todas aquelas moças que foram colocadas ali para se prepararem para serem apresentadas diante do rei tinham características semelhantes, porque as regras para aquela situação era que estas fossem, além de virgens, formosas à vista. Mas o texto diz que Esther achou graça diante de Hegai. E ela, então, foi preparada para que pudesse, então, no tempo oportuno, ser apresentada diante do rei. E o texto diz aqui que a preparação para que essa moça fosse apresentada diante do rei, ela durava 12 meses. Era 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias. Está no versículo 12.
Então, esse é o processo de preparação para ser apresentada diante do rei. E o texto diz então que as moças começavam então a serem apresentadas diante do rei. E a Bíblia diz que quando a Esté ela foi apresentada diante do rei, o rei a amou mais, né, do que todas as mulheres, né, que ele já havia conhecido. Ou seja, ele verdadeiramente, né, foi ligado com ela por causa de uma necessidade, uma providência divina para o povo de Israel. Meus queridos, neste capítulo 2, nós vamos ver também que surge-se ali no reino, nas proximidades do palácio, um complô para que fosse preparada uma armadilha para o rei. Mardoqueu, dentro desse contexto de alguém que estava ali nas proximidades, toma conhecimento, leva esta informação para Esté, que leva-a para o rei. O rei manda investigar, descobre que é verdade, aqueles que estavam conspirando contra a sua vida assassinado, é morto por causa da conspiração contra o rei. Isso é colocado então em um livro de crônica, em um registro real, e isso mais tarde será usado para a provisão do povo judeu. Então, o que nós vamos ver aqui em todo o contexto do capítulo 2 é, primeiro, que a característica para se apresentar diante de um rei, ela é que a moça fosse virgem e fosse de boa aparência. Vamos trazer para o nosso contexto espiritual e nós vamos perceber que, assim como esta moça tinha toda essa característica que, além de ser virgem, além de ser de boa aparência, precisava passar por um período de purificação para que fosse apresentada diante do rei. Assim somos nós, que somos reconhecidos, aqueles que já fizeram uma decisão de servir a Deus, somos considerados a sua noiva e também estamos sendo preparados, pois o dia está chegando em que nós vamos apresentar diante do noivo, que é Jesus Cristo, e quando este dia chegar, nós temos que estar como Esté, como Hadassah, nós temos que estar preparada e temos que ser alguém que vai chamar a atenção de Deus. Isso é através da pureza, do processo de purificação que nós passamos ao longo da nossa caminhada. Nós vamos ver aqui também que isto é uma provisão de Deus, ou seja, aquilo que estava acontecendo no contexto do 2º capítulo de Esté é uma ação de Deus para que Esté, para que o seu povo fosse preparado com uma provisão divina para a salvação do seu povo. Ou seja, Deus, ele cuida para que nós sejamos sustentados de pé. Por isso, a Bíblia, ela nos diz que o homem pode cair, mas Deus o levanta. É Deus quem nos sustenta de pé. Aleluia! Então, meus queridos, nós vamos ver aqui que Esté, ela, então, foi ali a escolhida para substituir aquela mulher que havia desprezado o convite do rei, e isto era uma provisão de Deus para o povo de Israel. Tem momentos em nossas vidas que nós somos levantados pelo Senhor, nós somos colocados em posições de destaque, tudo isso para ser uma provisão de Deus para o momento oportuno. Aqui Esté estava sendo levantada a rainha. Nós vamos ver no tempo que o povo de Israel estava para ser levado para o Egito, que José vai na frente e lá ele se torna o governador do Egito, sendo uma provisão divina para sustentar a subsistência do povo da sua promessa. Assim, nós vemos que quando Deus tem promessa para as nossas vidas, Ele trabalha em todas as circunstâncias
diz Romanos no capítulo 8 e no versículo 28, para que o projeto de Deus seja sustentado em nossas vidas. Assim, meus queridos, eu louvo a Deus por estarmos aqui refletindo nesta reflexão de hoje em Esther no capítulo 2. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que em nome do Senhor Jesus você consiga compreender que a sua vida é uma provisão de Deus para que aquilo que Ele tem projetado possa acontecer. Então, esteja atento, esteja atenta e viva dentro do propósito e da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.